Bem-vindos à apresentação Ameaças do Mundo Real. Hoje vamos explorar o cenário atual das ameaças digitais e entender como podemos fortalecer a segurança das empresas diante de riscos cada vez mais complexos. Enquanto a tecnologia evolui, os ataques também evoluem. Mas o que realmente assusta não é o avanço dos criminosos. É o descuido das empresas em aplicar princípios básicos de segurança. Vamos falar de alguns números. Relatórios recentes indicam que até 2025 teremos mais de 75 bilhões de dispositivos ativos em todo o planeta. Um crescimento sem precedentes na história da tecnologia. Em 2024, já havia cerca de 18 bilhões de dispositivos IoT em operação, com aumento médio de 13% ao ano. Desse total, mais de 4 bilhões se conectam via redes móveis, ampliando a superfície de ataque e tornando o ambiente digital ainda mais complexo de proteger. Esses números reforçam um ponto crítico. Cada novo dispositivo é também um novo ponto de risco. A superfície de ataque global cresce em ritmo acelerado e, com ela, o número de falhas. Cerca de 50% dos dispositivos IoT possuem vulnerabilidades críticas, o que representa quase 10 bilhões de equipamentos em risco. Além disso, 61% operam com firmware desatualizado, somando mais de 11 bilhões de dispositivos expostos. E o cenário se agrava com os 40% de dispositivos de borda e IoT sem qualquer gestão ativa, equivalentes a 7,8 bilhões de pontos não monitorados. Esses números evidenciam uma realidade clara. A conectividade evoluiu mais rápido que a segurança. Quando falamos em ameaças digitais, os números são assustadores. Mais de 97 bilhões de tentativas de exploração foram registradas globalmente. O roubo de credenciais cresceu 42% e quase 90% dos ataques utilizam o RDP como ponto de entrada. Entre as ameaças com maior crescimento nos últimos anos estão os malwares do tipo InfoStealer, projetados para roubar informações sensíveis de usuários e empresas. Em 2024, o número de ataques desse tipo aumentou em 84%, e as tendências de 2025 mostram um avanço ainda mais acelerado. Os ataques de phishing também atingiram um novo patamar, com crescimento de 1.275%, impulsionados pelo uso de inteligência artificial para criar iscas cada vez mais realistas. Somente entre janeiro e maio de 2025, foram identificados mais de 12,6 milhões de e-mails maliciosos, um volume que evidencia a escala global do problema. Esses números reforçam a importância de controles preventivos e de conscientização contínua contra a engenharia social e roubo de dados. O ransomware continua sendo uma das ameaças mais críticas no cenário global de segurança. Atualmente, ele representa cerca de 35% de todos os ataques registrados. Em apenas um ano, os incidentes de ransomware cresceram 84%, segundo relatórios da SentinelOne. Esse aumento está diretamente relacionado à expansão de grupos especializados em extorsão digital. Em 2025, o número de grupos ativos subiu para 77, um salto de 57% em relação ao ano anterior. O ransomware evoluiu de simples sequestro de dados para um modelo de negócio estruturado, e hoje opera como uma indústria do crime digital. O tempo continua sendo um dos maiores desafios na resposta a incidentes de segurança. Atualmente, uma violação leva em média 194 dias para ser identificada. Isso significa mais de 6 meses de exposição antes que a empresa perceba que foi comprometida. E o ciclo completo, desde a identificação até a contenção total, chega a 292 dias. Quase um ano entre o ataque e sua neutralização. Esses números demonstram que, sem monitoramento contínuo e processos automatizados de resposta, as organizações permanecem vulneráveis por longos períodos, ampliando o impacto dos incidentes. O que estes números dizem para nós? Talvez não muita coisa, mas basta apenas uma, dentre estas bilhões de coisas para nos dar uma bela dor de cabeça.
E tem mais. Nem todas as ameaças aparecem nos relatórios, mas algumas nos atingem todos os dias. Vejamos alguns exemplos. Um dos golpes mais comuns nas empresas é o envio de e-mails falsos simulando comunicações de fornecedores. O ataque é simples e altamente eficaz. O criminoso envia uma mensagem com o logotipo e linguagem de um fornecedor legítimo, solicitando a atualização de dados bancários. O colaborador, acreditando na autenticidade do pedido, realiza o pagamento de uma fatura fraudulenta. Esse tipo de golpe, conhecido como Business Email Compromise, causa prejuízos médios entre 50 mil e 250 mil reais por incidente. O impacto financeiro é alto, mas o fator humano continua sendo o ponto mais explorado pelos atacantes. Esse é um exemplo clássico de phishing direcionado dentro do ambiente corporativo. Um funcionário de TI recebe um e-mail que aparenta ser legítimo, supostamente enviado pelo Microsoft 365, solicitando a redefinição de senha. Ao clicar no link, as credenciais são imediatamente capturadas por um site falso, concedendo ao atacante acesso remoto ao ambiente interno. Em menos de 3 horas, o invasor já consegue realizar movimentação lateral e comprometer outros sistemas. Esse tipo de ataque reforça a importância do treinamento constante e da autenticação multifator em todos os acessos corporativos. Esse é um cenário muito comum em ambientes corporativos. Um servidor criado para testes é colocado no ar sem atualização de segurança e nunca é desativado. Com o tempo, botnets automatizadas varrem a internet e identificam a porta RDP aberta. Em menos de 48 horas, o sistema é comprometido e sofre criptografia total através de ransomware. O incidente começa com uma falha simples: a ausência de inventário e controle de ativos. Esse tipo de negligência mostra como uma única máquina esquecida pode comprometer toda a infraestrutura de uma empresa. Firewalls com configurações antigas e mal gerenciados são uma das portas de entrada mais comuns para ataques. Com o passar do tempo, regras antigas permanecem ativas, mantendo portas abertas para aplicações que já foram desativadas. Um scanner automatizado detecta essa vulnerabilidade e explora o serviço exposto. Esse tipo de falha ocorre por falta de revisão periódica e documentação das regras de segurança. A solução é simples: auditorias regulares e políticas de atualização que garantam a remoção de exceções obsoletas antes que se tornem brechas reais. Um dos incidentes mais comuns e negligenciados ocorre quando contas de ex-funcionários permanecem ativas após o desligamento. Sem a desativação imediata do usuário, o risco de uso indevido de credenciais aumenta consideravelmente. Esse acesso pode ser utilizado para exclusão de arquivos, espionagem interna ou sabotagem deliberada. Além disso, contas com privilégios administrativos representam uma ameaça ainda maior, permitindo acesso total ao ambiente corporativo. Esse tipo de falha destaca a importância de processos formais de desligamento e integração com sistemas de gestão de identidade. A ausência de registros e rastreabilidade era um dos principais fatores que dificultam a resposta a incidentes. Quando os eventos não são monitorados ou documentados, eles simplesmente passam despercebidos. Sem logs centralizados, a empresa não consegue identificar a origem do problema, nem entender o que realmente aconteceu. Como resultado, os mesmos erros se repetem e falhas conhecidas voltam a ocorrer. A falta de rastreabilidade impede a aprendizagem organizacional e compromete a evolução da maturidade em segurança. Um dos riscos mais subestimados nas empresas está na relação com fornecedores e prestadores de serviço. Neste exemplo, um parceiro de TI conecta-se à rede do cliente via VPN para realizar suporte. O problema é que o endpoint do fornecedor já está comprometido por malware. Assim que a conexão é estabelecida, o código malicioso se propaga para dentro da rede do cliente. O resultado é uma cadeia de suprimentos comprometida, com impacto direto na operação e na reputação da empresa. A falta de controle de segurança em terceiros transforma parceiros em potenciais vetores de ataque. Cibersegurança vai muito além das estatísticas. Por trás de cada número, existem pessoas, processos e empresas lidando com riscos reais todos os dias.
Os dados podem mudar, mas a realidade é constante. Todos nós, indivíduos e organizações, estamos expostos a ameaças que evoluem continuamente. Segurança não é apenas sobre tecnologia. É sobre proteger o que mantém o negócio em funcionamento: pessoas, informação e confiança. Em segurança da informação, o maior diferencial não está em reagir, mas em antecipar. A prevenção continua sendo o ponto mais eficaz de toda a estratégia de defesa. Empresas que investem em monitoramento, conscientização e controles básicos reduzem significativamente o impacto dos incidentes. A verdadeira maturidade em cibersegurança nasce quando a organização deixa de reagir a problemas e passa a evitá-los de forma contínua e estruturada. Os atacantes não escolhem alvos aleatoriamente. Eles procuram vulnerabilidades conhecidas, configurações mal feitas e sistemas desatualizados. A lógica é simples: atacar quem tem defesas mais fracas e maior probabilidade de sucesso. Automação e inteligência artificial são usadas para identificar brechas em segundos. Por isso, fortalecer as defesas básicas é a linha mais eficiente de prevenção contra ataques oportunistas e direcionados. O objetivo da Alerta Security é simples e direto: garantir que sua empresa não faça parte das estatísticas de incidentes cibernéticos. Segurança não é apenas sobre tecnologia, mas sobre estratégia, gestão e execução constante. Estamos aqui para fortalecer defesas, reduzir vulnerabilidades e transformar risco em resiliência. Não é a complexidade das ferramentas que garante segurança, mas a eficiência com que os controles fundamentais são aplicados e mantidos. Fazer o básico, bem feito, é o que separa as empresas seguras das que entram nas estatísticas. A segurança começa na liderança. Políticas apoiadas pela direção garantem engajamento corporativo e fortalecem toda a estratégia de proteção. Campanhas educativas e treinamentos constantes reduzem drasticamente o erro humano. A conscientização é o primeiro passo para uma cultura sólida de segurança nas operações. O controle de acesso é essencial para evitar invasões. Com autenticação multifator, gestão de privilégios e proteção de login remoto, bloqueamos acessos indevidos, inclusive os originados por phishing ou RDP. A proteção de endpoints é a linha de frente contra ataques. Com anti-malware de nova geração, defesa anti-ransomware e isolamento automático, é possível bloquear ameaças antes que causem impacto. Controlar a entrada e saída de dados é essencial para proteger o ambiente corporativo. A inspeção de tráfego e o controle de rede garantem visibilidade, previnem vazamentos e bloqueiam acessos maliciosos à internet. A atualização automática de sistemas e agentes elimina brechas exploráveis. Manter todos os softwares atualizados é uma das formas mais eficazes de mitigar vulnerabilidades e reduzir riscos operacionais. Registrar e classificar todos os incidentes é essencial para entender padrões e prevenir recorrências. Com análise proativa e resposta automatizada, reduzimos o tempo de reação e o impacto dos ataques. Apresentamos aqui alguns dos controles essenciais para qualquer ambiente seguro. Se a sua empresa ainda não possui todos eles implementados, é hora de agir. Negligenciar o básico é o primeiro passo para entrar nas estatísticas de incidentes cibernéticos. Na Alerta Security, acreditamos que segurança é um processo contínuo. Guiamos sua empresa desde a base da proteção até o mais alto nível de maturidade cibernética. Com soluções integradas, metodologia comprovada e experiência prática, transformamos segurança em um diferencial estratégico. Agradecemos a atenção e o tempo dedicados. A segurança cibernética é um desafio constante. E estamos aqui para ajudar sua empresa a enfrentá-lo com confiança e estratégia.